Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Axel Talk, o podcast da Team Culture que fala sobre engajamento, cultura, liderança, RH e gestão de pessoas. Hoje a gente tem a honra de receber um cara que ele é sensacional. Ele é piloto de acrobacias aéreas, instrutor de voo, dançarino, agilista, tá dando uma puxadinha de ferro também falando que é bodybuild lá, body fitness, essas coisas, né? E ele é líder em uma grande empresa de tecnologia do país, né? Uma das principais, claro, né? Com vocês, o Eduardo Bregaida. Boa noite, Marquinhos. Tudo bom? Fala, Bregaida, tudo bem, meu amigo? Tudo certo? Tudo ótimo. Cara, muita felicidade em ter você aqui no nosso podcast, cara. Foi muito difícil conseguir uma agenda com você e trazer você para falar um pouquinho mais, né? Contar um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da onde você está trabalhando hoje, como é que tá a sua vida, né? Então, assim, em primeiro lugar, eu queria te agradecer por estar participando aqui com a gente, né? Muito obrigado. E queria que você falasse um pouquinho mais de você, né? Da empresa que você está trabalhando hoje, o que você está fazendo, né? Como que tá essa força aí? Muito obrigado pelo convite. Eu trabalho na Ciência desde 2016 como gerente de projetos. Eu cuido de toda. Hoje eu estou como head de agilidade da empresa, então, além de projetos, eu também cuido dos outros agilistas da empresa para manter a parte da cultura de agilidade, transformação das empresas para o mundo ágil, dos nossos projetos em si, para garantir que eles estão trabalhando com agilidade. E também, né, essa parte mais pessoal aí com a aviação, trabalho no aeroporto de São Paulo também, sou setor de voo lá. E show aéreo. São muito legais, cara. Eu acompanho você no Instagram e, pô, no final até vou pedir para você compartilhar com a galera aí o seu perfil lá no Instagram. Você faz um monte de coisa. Já me chamou também, a gente já se conhece há um tempo, já me chamou para ir dar uma volta de avião, mas eu não vou porque eu tenho medo e aí você vai fazer um loop, eu vou passar mal, enfim, né? Não quero saber disso por agora, né? Mas, bom, eu vou começar a te fazer algumas perguntas bem legais aqui, né, para a gente começar a entender um pouquinho mais, ver o que você está fazendo hoje, né? Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer aqui é o que te motivou a seguir nessa área, né? Você está atuando como líder hoje na Ciência, né? O que mais te motivou? Como que foi essa trajetória aí? Bom, eu comecei como desenvolvedor Java, fiquei 15 anos com desenvolvimento Java, e até por conta disso daí eu acabei caindo na agilidade, porque na época era a gestão 2.0, né? O RUP, modelo RUP, os modelos mais tradicionais. E, por acaso, dentro de um evento de Java, eu vi lá, Scrum Framework. Eu achei que era um framework de Java, né? Para assistir a palestra, eu falei, opa, peraí, isso aqui não é framework, é uma metodologia de trabalho. Me interessei bastante. Em 2009, eu fiz o curso com Alexandre Magno, e desde então eu sigo nessa área aí. Era 2009, não, 2006, fiz o curso com ele. Das primeiras turmas de Scrum aqui do Brasil. Que legal. E aí isso aí te motivou a ir embora, seguir nessa área, do que para ficar escovando bits ali, né? Ficar mexendo com Também código. teve a parte da aviação, né? Porque nós enfrentamos alguns desafios como desenvolvedor, né? Um deles é que você sempre tem que estar indo atrás de novas tecnologias, sempre tem que estar aprendendo. E, na época, o trabalho que eu fazia nas empresas que eu trabalhava não era assim, eram outras empresas, eram muitas noites de viagem, muitos fins de semana, a gente quase não tinha fim de semana. E isso eu trabalhava muito aviação, que eu só tenho fim de semana e feriado, basicamente, para voar, né? E eu estava trabalhando todos os fins de semana. Então, eu comecei a ver essa outra área de gestão, porque por mais que eu tenha que fazer horas extras, né, na gestão também, eu estou acompanhando o time. As negociações, a parte mais pesada fica no horário comercial. Então, eu tinha um pouco mais de tempo para estudar a aviação, para fazer as aulas lá. É que nem autoescola, né? Você faz a parte teórica toda, depois você faz toda a parte prática, né? Leva bastante tempo. Obrigado, é legal, cara. Você já me contou alguns desafios que você passou aí, né? Desde a época que você colocava a mão na massa, desenvolvia ali. Mas teve algum específico, algum desafio grande que você enfrentou, que você falou assim, cara, agora eu vou seguir nessa parte, nessa área de liderança, eu vou para gestão, porque, cara, isso daqui para mim não dá mais. Teve algum pulo do gato ali, vamos dizer assim? O principal foi a forma que eram geridos os projetos na época, né? Ah, com agilidade, a gente garante entregas faseadas e garante que aquilo que a gente está se comprometendo é o que vai ser entregue. Como era antigamente, né? Quando eu trabalhava como desenvolvedor, chegava um gestor na minha mesa
com alguns casos de uso. Normalmente eram uns livros, né? Os casos de uso, hoje em dia é mais sucinto, né? Mas eram uns livros. E falava para mim, ó, você tem até sexta-feira para entregar. E muitas vezes a gente não tinha nem tempo direito de ler o caso de uso, era muita coisa jogada. E o software ele não saía ou não tinha o comportamento que deveria ter. Muitas vezes as regras de negócio acabavam mudando. E o outro problema também do mundo tradicional é que a gente tinha que fazer, né? Negociação de contrato, a gente não conseguia atender o cliente no tempo que ele precisava. Então, basicamente, ficava um ano de projeto e quando a gente entregava o software, já tinha um monte de alterações ali no meio para fazer. Isso deixava bastante crítico, moroso e tinha muitos problemas. A agilidade ela veio para resolver esse tipo de gap para projetos complexos. Então, ela facilitou muito a vida. Então, quando eu comecei a estudar isso daí, eu vi assim, pô, é um jeito diferente, é um jeito não confundir com velocidade, né? Porque por mais que a agilidade, a gente entenda com velocidade, tem um gap aí de 3 a 6 meses para ficar mais veloz aquele time, só que ela é uma forma diferente de trabalhar, onde eu garanto que eu consigo atender de forma mais rápida, que eu consiga entregar com mais qualidade e aquilo que eu estou me comprometendo é o que vai ser entregue, já funcionando para a produção, pronto para a produção, né? Então, quando eu comecei a estudar isso daí, eu falei assim, pô, esse mundo é melhor. Na prática, no Brasil, tá? Acompanhando o Brasil, 2010 começou a ter esse cargo mesmo, efetivo. Até entre 2006 a 2010, o que acontecia? As empresas estavam querendo usar agilidade, então, basicamente, eu era o programador, que também era o agilista, e tinha um gerente de projeto. Até a hora que as empresas entenderam, não, o agilista ele vai gerir esse projeto. E aí você tem outros problemas, né? Que eu entrego ou eu removo impedimentos, né? Coisas desse sentido. Então, a partir de 2010, as empresas implementaram realmente a agilidade para dentro delas. E aí, eu pude atuar. Então, eu estou atuando desde o começo, eu vi toda essa parte de transformação aqui no país, né? E da migração de cultura mesmo para agilidade. Hoje aí na Cienza, né, qual a sua posição aí, né, dentro, né, hoje? O que que você está exercendo aí? E quais são as suas principais responsabilidades aí dentro da empresa? Hoje eu estou atuando como head de agilidade. Eu tenho um projeto de um banco que eu faço toda a gestão dele, junto com o time, mas também cuido dos demais agilistas. E o que eu tenho que fazer nesse papel de head? É garantir que todos estejam seguindo o modelo, seja ele do framework, no caso do Scrum, ou do método, ou da metodologia empregada, no caso do Kanban, ou do FTD, né? Ou do próprio XP, né? O projeto de 2020 utiliza o XP também. É um pouco mais antigo, mas tem muita coisa boa lá dentro. Então, assim, eu tenho que garantir que esses gestores estão agindo de forma correta, né? Então, implementando da forma certa. Vou falar metodologia, mas entenda como framework, né, de metodologia. Está colocando a metodologia de forma correta. By the book, gente. Então, assim, tem muito esse problema do, vou implementar by the book, eu vou fazer um puxadinho. Não, a metodologia está lá, o framework está lá, para te ensinar a forma correta de trabalhar com ele, né? Então, eu tenho que garantir que aquela forma que está implementada, toda vez que você faz um puxadinho para tirar, entre aspas, uma dor, você pode estar inferindo no jeito que ele trabalha, e é por isso que você vem aquelas histórias de o ágil não deu certo, o Scrum não funciona. Por quê? Porque tiraram alguma coisa muito importante ali daquela ferramenta. Então, assim, eu tenho que garantir que está saindo de forma correta, acompanhar esses gestores, esses projetos, e, óbvio, né, dentro do meu time, aplicar todas essas práticas ali para servir de exemplo também, né? Não basta eu falar como faz, tem que também demonstrar, né? Para engajar essa galera toda e tal, que você está gerindo a gestão da gestão, né, vamos dizer assim, né. Então os times que você gere e as pessoas e os líderes que você auxilia ali também, né, como que vocês estão fazendo para engajar os colaboradores, né? Quais são as estratégias que vocês estão implementando? O que que vocês estão fazendo? Tá dando certo, não tá? Como é que tá? Me conta um pouquinho mais. Bom, nós temos uma forma aqui para medir essa parte de engajamento e garantir que realmente a cultura nossa está evoluindo. Nós nos apoiamos 100% na Team Purple, tá?
Então, toda a parte dos relatórios de engajamento, dos planos de ação, dos próprios feedbacks que ficam na parte de opiniões ali, né? Nós utilizamos isso praticamente dia a dia. Então, nós temos ações diárias, ações semanais e ações mensais, onde essas réguas nos dão todo o suporte para que a gente possa estar atuando dentro dos projetos e garantindo que está tendo uma evolução da cultura como um todo, né? Falando de iniciativa e dessas coisas todas, como que você faz para medir o sucesso, né? Eu implementei uma iniciativa, eu analisei aqui dentro da plataforma da ferramenta da Team Culture, e como é que você faz, né, para entender se está dando certo, se não está? Como que você faz para medir o sucesso dessas iniciativas aí? Tá, então quando a gente fala do sucesso, a gente pode ver por dois ângulos, né? A parte do índice do pessoal dentro da ferramenta, então a gente acompanha cada uma daquelas réguas, e isso a gente tem uma reunião de engajamento mensal, onde a gente pega cada uma das réguas junto com o time e discute elas, até para ver se tem melhorias, quais ações pode tomar. Lembrando sempre, gente, quando você faz esse tipo de reunião, ambiente seguro, o pessoal ele tem que ser demonstrado na prática de que o ambiente é para ele falar a verdade, é para ele expor o que está acontecendo, para que a gente realmente entenda o problema e consiga corrigir. Então, você só vai, dentro de um ambiente seguro, conseguir isso daí. As regras da Team Filter, basicamente, nessa reunião de engajamento, a gente vê e vê os planos de ação. Plano de ação para o time, plano de ação para as áreas, para as demais áreas da empresa, ou seja, a alta gestão, o RH, o financeiro. Então, baseado nessa reunião, eu tenho reportes que eu posso levar para as demais áreas para a gente garantir que a estrutura da empresa está condizente ou se necessita de alguma correção ou intervenção de alguma área. E o segundo sucesso é literalmente a entrega daquele software, né? Vamos, por exemplo, o Scrum. A cada 15 dias eu vou entregar o que estava comprometido ali para aquela sprint. Então, eu vou ver que está entregue, que está funcionando da melhor qualidade possível. E por que isso daí também é o sucesso baseado no time que eu vejo? Se o pessoal está engajado, está motivado, está feliz, eles produzem mais. Ter um profissional bem motivado é um profissional que vai produzir bastante. Legal, muito bom. Já pegando o gancho dessa pergunta, né, que eu fiz para você, muito legal entender como que você mede o sucesso, né, das iniciativas anteriores que a gente comentou. Mas eu ia perguntar para você como que você utiliza a ferramenta, tá? Eu vi que você falou que utiliza ela no dia a dia e essas coisas todas. Eu ia te perguntar sobre isso, né? E eu vou deixar em aberto para você me dizer mais como que você utiliza e como que é a utilização dela e qual que é a importância dela ali para você em relação a, vamos dizer que nos dias, nas semanas, até mesmo no mês, no período ali, né? O que que você consegue fazer com ela? O que que você extrai dela, né? Me fala um pouquinho mais. Perfeito. Na parte, por exemplo, eu como gestor, e até aconselho aos times de RH, financeiro e office level, sempre estarem olhando de forma diária, pelo menos a parte dos feedbacks. Porque ali é praticamente um demente. Conforme a pessoa coloca, aparece para todo mundo, seja de forma anônima ou se ele optou por o nome dele, vai aparecer para todos os responsáveis, os líderes responsáveis. Se é uma ação que eu tenho que tomar, então já na hora eu consigo tomar aquela ação. Para quê? Para deixar o negócio crescer, virar uma bola de neve e ser uma coisa irreversível, né? Dependendo da área, por exemplo, se for o RH já pode tomar a ação dele e já dá o feedback para o funcionário de que está avaliando. Então, ele se sente engajado, está falando só, estão olhando para mim, a minha opinião tem sentido. Então, de forma diária, é isso. Semanal, como nós respondemos às nossas pesquisas toda segunda-feira, então nós temos as regras da semana. Por ali eu vou medindo para ver como é que está indo bem, não está indo bem. Dependendo das réguas, eu já vou conversando com os times para a mesma ideia, não deixar o negócio crescer até um ponto que vai ter que tomar muitas ações, ou seja irreversível. Então, nesse caso, eu já vou observando as regras durante a semana. Quando chega no final do mês, a gente faz uma espécie de retrospectiva, aquela reunião de engajamento, onde a gente vai avaliar cada régua, cada pergunta, ações que devem ser melhoradas, os NPS, se está indo bem a empresa, se não está indo bem, o que não está indo bem, quais ações e quem que poderia estar ajudando. E dali a gente tira todos os nossos mapeamentos de ações
Para quê? Para que no próximo mês seja feito um deparo e avaliar se foi positivo, se foi negativo, se as ações deram certo, se não deram, por que não deram, o que aconteceu. A gente consegue fazer uma avaliação e ir melhorando nosso desempenho, a nossa cultura ali dentro. Legal. Aproveitando esse gancho, né? Inclusive, eu fiz um post bem legal lá na comunidade da Team Culture, né? Falando sobre a metodologia PERMA, né? A metodologia PERMA, ela mede a felicidade ali do colaborador dentro da empresa, né? Como que vocês fazem aí para medir a felicidade da galera? Vocês analisam a régua? Como é que vocês fazem? Dentro do... Por exemplo, quando você está usando uma metodologia, né, ela te deixa aberto para você usar o que você quiser de ferramenta. Tem práticas do próprio Management 3.0 que eu trago para dentro. Por exemplo, o Happiness Door, a saúde dos times, o Health Check, né, dos times. Também o próprio feedback. Né? Então, tem vários tipos de feedback. Falando de pessoas, os principais, né? Tanto para engajamento quanto para evolução daquele profissional. O one-on-one, onde sou eu e a pessoa, numa forma bem informal mesmo, uma cafeteria, normalmente a gente desce para a cafeteria para conversar. Uma conversa mais informal para quê? Para eu ver se ele está indo bem, o que ele gostaria, como que ele está se sentindo. Na parte formal, né, a gente tem o feedback Canvas, onde ele se autoavalia e os demais avaliam ele. Então, ali são soft skills e hard skills que a gente está ali dentro do feedback. E aí o profissional ele vai se motivar, lembrando sempre o ambiente seguro, né? Então, se você está no ambiente seguro, ele vai entender que ele precisa evoluir aqueles pontos, ou que ele já está indo bem naqueles pontos, tem que manter aquilo lá. Então, é muito legal porque, assim, ele trabalha em conjunto, trabalha como um time. De forma diária, eu costumo utilizar o Happiness Door. Então, eu tenho lá a escala do sol, né? Desde o sol indo e brilhando até a hora que ele está todo cheio de nuvens. E como que funciona isso daí? A pessoa chegou na empresa, vai pegar um post-it, vai colocar que ela está cansada, se ela está feliz, se ela está triste, vai colar ali. Então, depois que gente, o time já está ali, eu não fico vendo a pessoa colando, tá, gente? Normalmente, eu tanto da empresa. Depois que eu vejo que todo o time está lá, eu vou no Happiness Door e dou uma olhada para ver como está a situação daquele time naquele dia. Lembrando que quando a gente fala de desempenho, motivação, às vezes a pessoa acordou de mau humor. Ela não vai desempenhar o melhor dela naquele dia. Ou pela parte da manhã, tem muita gente que acorda de manhã mal-humorada. E aí depois do almoço comeu, vem feliz. Depois do almoço a gente faz a mesma coisa, a mesma dinâmica. O pessoal vai chegando ao almoço, vai colocando post-it. Então, isso daí eu consigo ver de forma diária como que está aquela felicidade do time, se eles estão motivados, se eles não estão motivados. E por que isso é importante, né? Para ver, entender quais são os problemas daquela pessoa. Às vezes, aconteceu algo muito grave, a pessoa não quer falar. Um falecimento, uma doença muito grave, alguma coisa que ela está passando, uma situação. Então, eu também consigo pegar o post-it e falar, se quiser conversar comigo, tem todo esse post-it, vamos conversar, a gente resolve isso daqui. E a pessoa se sente ouvida, né? A ideia é que, nessa cultura de hoje, né, saindo daquele modelo lá atrás que eu trabalhei, é você ouvir as pessoas, deixar um ambiente melhor de trabalho e trazer o que é de melhor para dentro da empresa, né? E não aquele comando controle, a famosa chicotada, né? Falando em cima de força do outro. Um líder, ele sempre está na frente do time, né? Porque também você vai ter a diferença, né? De, por exemplo, você teve uma festa no final de semana, na outra semana a pessoa vai chegar, pô, animada, feliz, pô, legal, foi a festão e tal. Ou senão, aí você tem o outro lado da balança, né? Pô, teve um war room, cara, a gente precisou fazer e a gente ficou até madrugada, ou sei lá, que não é o correto, né? Lógico, né? Porque tem que ser muito bem estruturado, mas tivemos que trabalhar todo mundo, o time inteiro até tal horas. No dia seguinte, as carinhas lá vão estar todas tristes, né? E aí você tem que entender como que você vai fazer para motivar a galera, né? É muito interessante esse ponto, quando você fala do War Room, por dois motivos. Primeiro que no Brasil o War Room é feito de uma maneira errada, tá? Deveria ser um planejamento com outro tipo de feedback, um modelo de feedback para o briefing, debriefing, onde é colocada uma determinada missão, essa missão vai ser cumprida, tem os classifieds, onde você vai montar aquela estratégia para atacar um determinado problema que ocorreu,
sanar aquele problema, não é para desenvolver o projeto inteiro, né? Como acontece na prática na média do tempo. Por isso que o pessoal fica desmotivado, porque é feito de uma maneira errada, né? O War Room. Ele sempre vai ser mais pesado, sim, o War Room, tá? Então, mesmo que for um problema, significa que é um problema muito grave e está parando todo mundo para resolver. Você vai colocar os principais, as principais cabeças ali no meio para resolver aquele problema. Bom, e aí, quando você finaliza um War Room, se ele foi feito da maneira correta, tende algumas pessoas realmente estarem cansadas, mas não a ponto de todo o time estar desmotivado ou cansado. É muito trabalho para você inverter esse tipo de sentimento de war room, tá? Então, aqui, infelizmente, é feito de maneira errada. Aqui no Brasil, tá? Não ciência. Na ciência, a gente tem as estratégias ali para tentar fazer ele de forma correta. Exatamente para você continuar motivando, engajando o pessoal para resolver aquele problema, com essas técnicas de brief, debriefing e outras formas de fazer ele. Se tiver curiosidade, tem um slide share lá, depois o Marquinhos vai deixar os links, o treinamento de War Room lá, que eu coloquei bem detalhado como fazer, né? Cada passo, para você não deixar o time tão cansado, tão exausto, né? Aquele negócio de sala fechada, onde você não vê a luz do sol, que é para ninguém saber o horário, tira os horários do Windows lá. Esse jeito realmente motiva muito o time, é muito difícil de inverter depois. Legal. E como que você faz, por exemplo, teve algum problema muito crítico, alguma coisa muito séria que aconteceu e pegou, e aí no dia seguinte os feedbacks lá tem vários feedbacks construtivos lá, que você tem que extrair tudo ali, trabalhar. Às vezes pode ter um que é muito crítico. Como que você faz, né, para trabalhar esses feedbacks aí lá? Então, a ideia é você já vir trabalhando o profissional antes, né? Então, já entende, já fala assim, ó, gente, o War Room realmente ele vai ser um momento pesado, ele é um momento que eu preciso de vocês, preciso de vocês comigo. Eu entendo que vai ser cansativo. Normalmente não vem esse tipo de feedback, porque já é um negócio que a gente já conversou, né? Já vem sendo trabalhado. Não é um negócio que eu chego de surpresa e falo assim, ó, hoje tem War Room, bora todo mundo passar. Não é assim, é tudo uma coisa combinada, é montada, é preparado, pessoal, né? Então, dificilmente a gente vai ter esse trabalho de feedbacks depois de um War Room. O que acontece normalmente, né? Acontece alguma situação, vamos pôr, entre duas pessoas, e de repente teve uma desinteligência, né? Algum problema, um conflito. E não está evidente, eles ficam brigando entre eles ali, mas não está uma coisa muito exposta. Um deles vai lá e põe a crítica no feedback. Eu recebo aquilo lá, e aí eu vou fazer tratamento. Ver o que aconteceu, como que eu posso sanar aquilo lá. Se for uma coisa muito simples, a gente coloca os dois para conversar, então já resolve aquilo lá e vamos trabalhar. Tem que ser profissional, né? O pessoal existe profissional, né? A gente está falando do profissional, por mais que eu, não goste da pessoa, a gente tem que ser profissional. Não posso ficar ali tentando puxar tapete, essas coisas. Esse tipo de cultura, a gente já tenta abolir logo na entrada do pessoal, fazendo. Logo que ele chega, ele já é preparado. Qual que é a metodologia, como que é a cultura, como que a gente lida com cada situação. O que a gente faz aí trabalhando isso daí sempre. A gente dá muito apoio para a gente nisso, né? Então, dificilmente a gente tem esse tipo de conflito. É uma coisa que vivia muito no passado. Hoje em dia é bem mais raro, né? Aproveitando a deixa aí, o que que você tem de exemplo específico que você consegue trazer para a gente aqui, que a Team Culture tem ajudado vocês a melhorar o engajamento e a cultura? Acho que é fundamental a gente falar sobre cultura também, que a gente tá tocando nesse assunto meio que em paralelo aqui e pouco, mas eu acho que é fundamental. O que que você consegue trazer isso para a gente? Tem da época da pandemia, principalmente, né? Que a gente saiu do nosso ambiente de trabalho, onde tinha a nossa cafeteria lá dentro, onde tinha massagem, videogame, pimbolim, ping-pong, para de repente dentro de casa, com todo mundo lá dentro, e alguns profissionais ou eram sozinhos, né? Moravam sozinhos, estavam do lado, não podiam mais sair. É profissionais que eu digo assim, à noite é para balada, não vai mais. Então, assim, ficar isolado. Outros tipos de profissionais que tinham famílias grandes em locais pequenos. Mas por que não tinha problema? Porque eu estava o dia inteiro na escola, ele trabalhava, eles só se encontravam, todo mundo voltava para casa à noite, jantava, cada um dormia, de manhã já ia embora. E, de repente, todo mundo em casa. Então, começou a ter muito problema de estresse,
muito problema de surto mesmo dos profissionais, né, não por causa do trabalho, mas pelo ambiente que agora eles estavam lá dentro. E como que veio isso daí para a gente? Conforme eles foram dando os feedbacks, a gente conseguiu alguns tratamentos psicológicos, a gente conseguiu, antes de fechar também, depois de fechar as academias, a gente conseguiu parceria com a academia, para o pessoal poder treinar, poder ficar, se movimentar. Depois a gente fez alguns planos de exercícios dentro de casa que você poderia fazer para estar se movimentando. Então, nessa fase da pandemia, a gente conseguiu utilizar muito bem a atividade para pegar tudo que tinha de problema ali e tentar sanar antes do quê? Do cara surtar, do cara sair da empresa, do cara, sei lá, abandonar a família e ir embora. Teve casos que, assim, eram muito graves, né? Teve um profissional, inclusive, que a gente colocou no co-work, exatamente por essa situação. Ele tinha uma família muito grande, num apartamento de 50 metros quadrados, e, assim, ele trabalhava no meio da gritaria toda vez que queria abrir o microfone dele, era caótico, e ele começou a ficar bem surtado, a ponto dele não conseguir nem falar mais. Então, aí a gente conseguiu pegar um coworking para ele, que estava isolado, era bonitinho, era um lugar por pessoa. Ele ficava lá, trabalhava tranquilo, terminou o trabalho dele, ficava passado. E, assim, resolveu, antes de chegar a uma situação crítica, o cara, às vezes, pode ser até internado, né, no hospital, porque a pressão é muito grande. Então, assim, essa época da pandemia ajudou muita gente, muito mesmo. Muito legal, cara. E a gente a ferramenta mostra, né, que a gente consegue abraçar muito mais as pessoas, né, tem um carinho muito maior com uma visão que você não tinha, né. Porque, por exemplo, esse papo de feedback, de conversar e de trazer alguma coisa que você tem um sentimento, né, não é normal, a pessoa não consegue se abrir com um líder ou falar com alguém, né. E com a ferramenta fica muito mais fácil, né, você consegue ir lá e falar realmente o que você está sentindo, como você está se sentindo, né. O caso do Tim Kilter, assim, a gente lida com pessoas, né? Então, ela é para pessoas, né? Então, quando a gente tem um feedback ali dentro, a gente consegue tomar ações do quê? Mesmo que ele for de forma anônima, como que normalmente acontece, é você trazer que pode se abrir, pode ser transparente, que a ideia é ajudar. Então, a gente usa o Tim Kilter mostrando que, assim, é uma ferramenta de auxílio para ajudar a gente a sanar os problemas e também quebrar aquela cultura também muito terror, né, aqui no Brasil, de feedbacks só são negativos. Feedbacks é só no momento que fez alguma coisa errada e eu venho para descer além ali naquele profissional. Não, feedback não é para isso. Feedback é para eu trazer uma melhoria, para trazer uma evolução, para elogiar o bom trabalho, quando está fazendo bom trabalho. Então, assim, o feedback ele é usado para todos os momentos. Então, assim, abre mais a gente a falar, olha aqui, ó, você pode falar. E mesmo quando a pessoa tira do anônimo e coloca, e ele vê que o RH olhou, que o C-Level olhou e deu um resultado para ele, ó, nós estamos tomando essa ação, ele vê que ele tem que ele é ouvido, ele é escutado, ele não é só mais um número dentro da empresa. Eu ia até trazer, né, um case, uma live case que nós tivemos aqui, né, do pessoal da Fortíssimo. O Marcos, ele contou pra gente aqui como que ele trabalha, né, os feedbacks do pessoal, né. Então lá eles implementaram um treinamento semanal. Então toda semana eles têm esse treinamento, né, no dia e horário específico, e ele pega todos os feedbacks ali que o pessoal vem colocando na plataforma, nas pesquisas, eles vêm respondendo, e eles, mesmo que seja que as pessoas não tenham colocado como anônimo ali, né, e mostra o nome da pessoa e tal, e ela fez uma crítica construtiva, por exemplo, ele mesmo fala para as pessoas, cara, não fala que você falou, eu vou trazer isso aqui, vou abordar isso aqui no nosso treinamento semanal, porque essa sua dor, mesmo você falando que é você que está falando aqui, que fazendo isso, né, respondendo essa pergunta, pode ser uma dor de outra pessoa e eu não quero que ninguém saiba aqui, vamos conversar e depois se você quiser falar, você pode abrir e tudo, né? Como é que vocês trabalham aí, o feedback, né, das pessoas, né? Vocês têm uma reunião, vocês falam isso em daily, weekly, como é que vocês fazem? Nós temos várias formas de feedback, né? Por exemplo, a próprio Scrum já traz uma forma de feedback, que é quando eu faço a retrospectiva, né? Então, feedback de como foi o desenvolvimento durante aquele período. Outras formas de feedback, a gente tem o engajamento, que é esse feedback, uma forma de feedback que a gente faz mensal com o time. A gente tem as one-on-ones,
que normalmente é semanal, mas podemos fazer ela também de forma pontual, se a gente vê alguma determinada situação, seja ela para agradecer ou alguma correção, que essa aqui é bem informal mesmo, leva para a cafeteria conversar. Nós temos, em algumas situações, o briefing, debriefing, que é a gente brifa aquela missão que tem que fazer. A pessoa executou, depois faz o debriefing para ver como é que foi, dá o feedback, tem que ser corrigido, como que a gente não vai errar na próxima vez. Nós temos o próprio feedback, no caso do profissional, quando ele pede, né, esse daí ele é mais complexo porque ele envolve muitas pessoas do time, não dá para fazer de uma forma mensal, né? Por solicitação. Então, Canvas ou 360. No caso do 360, a gente para o time inteiro, no caso do Canvas, é no mínimo 7 pessoas, onde a gente vai discutir a soft skill, hard skill. Primeiro a pessoa vai se autoavaliar, depois os demais vão avaliar, e tem toda uma parte de feedback ali para a evolução daquele profissional. Então, nós trabalhamos com várias formas de feedback aqui dentro. Fora que ainda você pode usar outras estratégias, como outros tipos de feedback que você pode dar. A única coisa que eu sempre falo para todo gestor é nunca dê feedback sanduíche, né? Aquele problema ruim, coisa boa, problema ruim. O que acontece? O profissional nunca vai saber. E aí, foi bom, esse feedback foi bom. E é esse feedback? Então, assim, você sempre é pautado em fatos, não em coisas que me disseram. Então, ambiente seguro, é um lugar para você lembrar que é para evoluir a pessoa, escutativa, comunicação não violenta, estratégias, inclusive, de persuasão. Que são essas estratégias de persuasão? Persuasão é diferente de manipulação, tá, gente? Manipulação é para um objetivo próprio. Persuasão é ganho dos dois. Então, eu consegui extrair dele a verdade de uma forma que ele vai me contar o que está acontecendo e não ele vai ver na prática que ele não vai ser punido por aquilo. Pelo contrário, ele vai ser auxiliado. Então, o gestor ele tem todo esse trabalho. Então, tem que aprender algumas coisas que vai muito além de um framework, vai muito além do técnico, né? Muito bom, obrigado, Aida. E que conselho que você daria para a galera que está buscando melhorar o engajamento e a cultura, né, nas suas próprias organizações? Vamos dizer isso aqui como uma forma de benchmark. Bom, primeira coisa é essa cultura de feedback bem implantada. Tá? Isso daí tem que acontecer e o ambiente tem que sim ser seguro. E não aquele ambiente seguro que o cara fala e daqui a um mês ele vai ser dispensado. Não. Tem que realmente ser um ambiente seguro. Se você quer evoluir sua cultura, tem que ser dessa forma. Segundo ponto, se eu tenho uma cadência de feedback, ela tem que ser mantida. Então, por exemplo, eu quero melhorar o engajamento. Então, eu vou ter uma reunião, pelo menos mensal ali, onde eu vou trabalhar aquelas questões, pode ser dor ou pode ser o geral. Nós normalmente fazemos o geral, então, cada régua do tipo, discute cada uma delas em cada pergunta. E dali sair ações. E essas ações serem executadas. E trazer na próxima reunião, depois de um mês, o que ações que deram certo, que ações que deram errado, por que deram errado, o que melhorou, o que não está legal, o que ainda precisa evoluir, e aí vamos criar novas ações. Então, baseado nisso, você consegue melhorar toda a cultura da sua empresa. Tem algum recurso, livro, né? Alguma coisa que você recomenda para a galera que quer se aprofundar em relação a esses temas de engajamento, cultura organizacional, né? Que são super importantes e fundamentais, né? Nessa área de gestão que a gente está falando? Tá, para gestor mesmo, gente, além dos treinamentos aí, eu indico muito a Alura, os treinamentos técnicos, né? Além também para os programadores é bom, que vocês podem indicar, para dessa parte comportamental, porque o gestor ele tem que sair um pouco só do framework, tá? Então, o que é importante? Linguagem corporal, aprender a linguagem corporal, a conseguir ler o corpo da pessoa e saber se ela está tendo uma reação de fuga, se ela está interessada, apontando para frente o corpo dela, se ela está recuada, fechada ali no mundo dela. Então, básico, corpo fala. Esse livro aqui é muito bom. Para quem curte aí o pessoal do Metaforando, né? O Vitor Santos também tem um de linguagem corporal, que é muito bom. E do Alan e da Bárbara Fiss, que é de linguagem corporal também. Esses 3 livros são muito bons para ler, para essa parte de linguagem corporal. Outra coisa muito importante, principalmente para quem está trabalhando no ambiente remoto, tá? Porque linguagem corporal você vai conseguir ver, por exemplo, vocês estão vendo meu busto aqui praticamente, né?
mas a expressão facial. Então, tem esse livro aqui, do David, que é o Análise de Microexpressões Faciais. Então, para que serve isso aqui? Entender o que é uma macroexpressão facial, o que é uma microexpressão, como que ela nasce e some. Canal do próprio Vitor Santos, do Metaforando, para isso, dedicado a isso também. Por quê? Eu tenho que entender se aquele profissional ele está me passando a verdade, ou se ele está retraído, se ele não está gostando daquele assunto, porque assim, não adianta eu falar e a pessoa não está prestando atenção mesmo, né? E aí, como que eu tiro isso daí, né? Como é que eu vou descobrir a verdade? Então, aí eu aconselho a você estudar algumas técnicas de persuasão. O que é isso? Técnicas que eu vou conseguir colocar gatilhos na pessoa para que ela se sinta em um ambiente seguro, para que ela consiga me falar a verdade. E, lógico, gente, não é só para usar o gatilho para arrancar aquilo lá da pessoa. É realmente você trabalhar com esse ambiente dessa forma. É para vendas desses livros, mas servem também para a nossa parte de gestão. Gatilhos mentais, um livro muito bom. Parte, esse clássico, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, então clássico. Armas da Persuasão, tem 2 livros, só que 2.0. Esse é muito bom também. Tem várias técnicas aqui que te ensinam como você chega na pessoa, fala com ela, de que forma você tem que abordar essa pessoa. Então, esses livros, gente, vão te ajudar aí, o Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Esses livros, eles são de vendas, mas todos esses gatilhos, essas formas, podem ser usados na gestão, podem ser usados pelo RH, onde você tem que fazer o que com isso daí, com esse conhecimento? Deixar ele confortável para falar a verdade. Deixar ele confortável para que seja dito aquela situação que está ocorrendo. Em relação à sua vida pessoal, aviação, essas coisas, né? A gente já falou lá no começo, né, que você faz um monte de manobra, você é acrobata, você dá aula e tudo, né? Eu queria entender se a Team Culture tem um papel legal na sua vida, né? Se ela faz parte da sua vida, né? Não que vai encaixar ali 100%, mas você, no seu dia a dia, você usa, né, indiretamente a ferramenta, por exemplo, né, os conceitos que nós temos, né, as formas que nós utilizamos a ferramenta na tua via, no seu dia a dia, né? Na tua vida, na aviação, na escola, na dança, seja lá na academia, tudo que você faz, né? Mais focado na aviação mesmo, né? Nas suas acrobacias. Tem sim. Em todas as áreas ela serve, né? Porque esse conhecimento que eu adquiri é baseado também no que eu fui aprendendo sobre pessoas. Além da própria gestão de projetos que você só lida com pessoas, a Tinkertoy, por estar trabalhando a cultura, e cultura é formado por pessoas, então, assim, você acaba estudando muita coisa que vai te servir para tudo. Por exemplo, a parte de linguagem corporal, de expressões faciais. E no caso da aviação, né? Quando eu dou aula, eu tenho algumas técnicas de feedback, por exemplo, o brief debrief. É uma técnica que eu utilizo lá, todos os instrutores de voo utilizam. Onde eu vou falar o plano da missão do aluno, a gente vai sair para o voo e quando volta, vai fazer o debriefing daquela missão. Foi bom? Foi ruim? Melhorar? A parte de comunicação. Então, assim, antigamente era muito comando controle também na aviação, né? Até porque veio daquele famoso, né? Quem segue o general se dá mal, manda quem pode, obedece quem tem juízo, veio muito desse conceito. E hoje o mundo está diferente, né? Então, é uma forma de uma comunicação mais na parceria. E todas essas técnicas, essas formas que eu aprendi trazendo, coletando feedbacks, eu trouxe isso daí também no dia a dia de dar aula. No caso das acrobacias aéreas, além do brief, debrief que nós também temos ali dentro das acrobacias, todo o planejamento do voo, a execução dele em si, a parte do voo mental, a preparação antes de uma execução de alguma coisa. Executou lá, fez o show, coletar o feedback do público. Às vezes tem um público ali de 1 milhão de pessoas, você não vai falar com 1 milhão. E ninguém vai passar formulário para esse 1 milhão de pessoas. Então você vai coletando uma nota que eles não gostaram, que eles não gostaram, que figura que eu vou poder mudar para o próximo show. Então, pegar esse feedback é importante para os organizadores, para outros pilotos também de acrobacia. Então, você está aprendendo mais. Isso é muito legal. Isso veio desse outro mundo aqui que eu estou, né? Eu poderia ser como os pilotos de antigamente, né?
comando controle, eu sou comandante, acabou. Não, hoje em dia já não é mais assim. Então, assim, dá para a gente trabalhar de uma forma melhor. E a gente vê que o resultado é muito, muito melhor, né? Muito bom. Como é que essa galera que tá te nossos telespectadores aqui, essa galera que tá te ouvindo também, como é que essa galera pode te encontrar, né, se conectar contigo, acompanhar mais o seu trabalho, aonde que a galera te acha? Pelo LinkedIn, né, Eduardo Bregaida. Pelo Instagram, tem o @bregaida, que é onde eu posto essa parte de instrução de voo e algumas coisas sobre gestão de projeto. De acrobacia aérea, o bregaida.aerobatics, que é próprio para acrobacia aérea, porque eu gosto dessa parte aí mais radical. E no SlideShare, onde tem todos esses treinamentos de agilidade, de Java, tem muito material ali. E o meu próprio blog, que é o Java Hora, blogspot.com, que também tem bastante material ali desde 2007. Cara, é sensacional, fantástico. Eu queria te agradecer, aliás, por estar ajudando a gente, a Team Culture em si, a revolucionar o ambiente de trabalho nas empresas, né? Vocês são mais uma empresa que a gente ajuda e auxilia a revolucionar. Então, o nosso papel principal aqui é esse. Muito obrigado por ter dado por ter feito esse bate-papo aqui comigo, essa conversa, né? A gente está sempre disponível aqui para o que precisar. E acho que é isso. Obrigado, viu? Bom, eu que agradeço. Fico à disposição aí de você, Marquinhos, do pessoal da Team Filter. Fico à disposição também da galera que está assistindo aí. Quem quiser entrar em contato, pode mandar lá uma direct, eu respondo. Às vezes demora um pouquinho, tá, gente? Mas eu respondo todo mundo. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Um abração, cara. Outro, um abraço.